Olá, meus queridos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito polêmico, o divórcio à luz das Sagradas Escrituras. O divórcio ele é um assunto muito complexo e sensível que afeta muitas pessoas em todo o mundo. E como cristãos é importante que examinemos o que a Bíblia diz acerca do divórcio e como aplicar estes ensinamentos em nossa vida. Em primeiro lugar, eu quero ressaltar aqui a importância de se entender que o casamento é uma instituição criada por Deus. Lá no livro do Gênesis, capítulo 2, versículo 24, nós lemos o seguinte: Por isso deixará o homem seu pai e a sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Então o casamento é uma união sagrada entre um homem e uma mulher que é abençoada por Deus e deve ser respeitada e honrada por toda a vida. No entanto, a Bíblia também reconhece que devido à nossa natureza humana caída, as relações podem ser difíceis e o divórcio pode ser inevitável em algumas situações. Por exemplo, em Mateus capítulo 19, versículo 8, Jesus diz o seguinte: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas no princípio não foi assim. Isso mostra que, embora o divórcio não seja a vontade original de Deus para o casamento, em alguns casos ele acaba sendo permitido, mas vale a pena salientar aqui que esta permissão se dá por causa da dureza do coração do homem. Uma dessas circunstâncias é o adultério. Em Mateus capítulo 5, versículo 32, Jesus diz: Eu, porém, vos digo que todo aquele que repudia sua mulher, a não ser por causa de infidelidade, a faz adúltera, e quem casar com a repudiada comete adultério. O que isto significa? Significa que se um cônjuge comete adultério, o outro cônjuge pode optar por se divorciar. No entanto, é importante lembrar que o divórcio não é a única opção nessas situações e a reconciliação deve sempre ser buscada, se possível. Além disso, a Bíblia também reconhece que, em alguns casos, a separação pode ser necessária para a segurança ou o bem-estar de uma pessoa. Em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 15, o apóstolo Paulo diz: Se o descrente quiser separar-se, que se separe. Em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo da servidão. Deus nos chamou para vivermos em paz. Isso significa que se um cônjuge não crente deseja se separar, o cônjuge crente deve permitir isso. No entanto, é importante lembrar que o divórcio não é algo que Deus deseja para seus filhos. Em Malaquias capítulo 2, versículo 16, Deus diz: Porque eu odeio o divórcio, diz o Senhor Deus de Israel. O divórcio é uma consequência da nossa natureza humana pecaminosa e Deus deseja que busquemos a reconciliação e a restauração em nossos relacionamentos. Em suma, o que a Bíblia nos ensina é que o casamento é algo sagrado, instituído pelo próprio Deus e abençoado por Ele. Então, a melhor opção para aquele que quer viver em conformidade com a palavra de Deus é fazer de tudo para que a sua vida conjugal viva em harmonia com a vontade de Deus. Que Deus dê graça a você, a sua família, e que praga nenhuma chegue à tua tenda. Que esta ação, o divórcio, nunca chegue sobre a sua casa. E que Deus abençoe você, em nome de Jesus.